Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Pessoal, meu nome é José Augusto Alves Pimenta, né? Vou apresentar primeiro, eu vou ser o professor de vocês aqui nessa disciplina, tá? De estruturas hiperestáticas. Vou começar apresentando um pouquinho da ementa da disciplina, né? Falar algumas coisas e a gente começa o conteúdo da aula de hoje, tá bom? Bom, primeiro, né, eu deixei até um recadinho ali no mural para vocês de mensagem, podem ficar à vontade, né? Qualquer momento que vocês acharem pertinente ou quiserem para mandar mensagem, para comentar, para perguntar alguma coisa no chat durante a aula, tá? Pode ficar tranquilo. Eu sempre que eu tô dando aula, eu vou já olhando lá e vendo o que a gente tem de dúvida, já aproveito para responder, né? Às vezes eu tô no meio da explicação, aproveito o que eu tô falando para já tirar a dúvida do aluno, né? Não precisa ter pergunta, tá? A gente vai ter um total de 12 aulas, né? Sempre que é aos sábados, das 8 às 8h50, né? Nossos encontros, das 8 às 8h50. E aí a gente vai tratar, né, do livro didático de vocês. Cada aula vai ser baseada em uma seção do livro, né? Estrutura hiperestática é uma disciplina que tem bastante cálculo, mas não é, ela é um pouco mais complexa do que as isostáticas que vocês já, né, já provavelmente já cursaram. Mas ela não é tão complexa assim a ponto de, professor, tô desesperado, com medo. Não, pode ficar tranquilo, né, que vai dar tudo certo. Então, meu nome é José Augusto Alves Pimenta, né? A gente tem que fazer uma breve apresentação do currículo. Eu me formei em engenharia civil, né? Essa, eu me formei em engenharia civil na UnoOeste em 2015, né? Terminei em 2018, né? Fiz pós-graduação em docência do ensino superior e agora eu curso doutorado também na UEL, tá? Também em engenharia civil. Bom dia, Fábio. Bom dia, Edmário, que eu vi que vocês deixaram mensagem. E aí eu vou apresentar um pouquinho para vocês, agora que eu falei um pouquinho de mim, do meu currículo, eu vou apresentar um pouquinho para vocês da ementa, né? Só para vocês terem ideia aí mais ou menos do escopo que a gente vai tratar, tá? Só um segundo que tá indo aqui para vocês. Acho que foi. Vamos lá. Né? A nossa ementa, a gente vai tratar o conteúdo das 4 unidades de ensino. Tem unidade de ensino 1, unidade de ensino 2, unidade de ensino 3, unidade de ensino 4 do livro didático de vocês. Então, sempre, gente, quando a gente fazer aula aqui, estudem o livro didático depois, tá? As aulas ficam gravadas, depois vocês podem assistir de novo, mas é importante que vocês peguem o livro e estudem, tá? Então, hoje a gente vai entender o que são estruturas estaticamente determinadas, o que são estruturas hiperestáticas, tá? Então, vamos falar de estruturas externamente hiperestática, internamente, de grau hiperestático, de introdução ao estudo disso. A gente não vai entrar ainda em cálculo, em exercício, é só para. A gente precisa que vocês entendam o que que é isso antes de eu chegar aqui e começar a fazer cálculo, né? Aí depois, na aula que vem, nós vamos falar de estruturas que têm um grau hiperestático, né? Então vamos falar dessas estruturas com um grau hiperestático, pórticos com um grau, treliça e vigas com um grau hiperestático. Depois, vamos falar de estrutura que tem múltiplos graus hiperestáticos, né? A definição de quantos graus são, como a gente faz para tratar, pórtico, treliças e vigas. Então, sempre a gente vai tratar, né, das três principais sistemas estruturais que tem, né? Pórtico, treliças e vigas, tá? E aí, na unidade de ensino 2, a gente vai começar com os métodos de força e deslocamento, que vocês vão ver na aula de hoje que a gente tem que ter uns métodos diferentes de isostáticos, para que a gente consiga trabalhar isso, tá? Não dá para fazer pelas equações de equilíbrio mais, né? A gente parte para uns outros métodos que, na verdade, pegam uma estrutura que não daria para eu resolver analiticamente e transforma, né? Transforma ela em isostática de novo, por algumas simplificações para tentar resolver. Porque a principal ideia de uma estrutura hiperestática é o seguinte: a gente sempre tem três equações e três incógnitas. Então eu tenho uma força horizontal que eu não conheço, tenho uma força vertical que eu não conheço e tenho um momento que eu não conheço. Eu preciso determinar esses valores. Quando eu vou para uma estrutura hiperestática, às vezes eu tenho três momentos, duas forças,
verticais e uma força horizontal. Então eu tenho 5 incógnitos, só que só tenho 3 equações. É impossível determinar isso, né, analiticamente. Então eu tenho que partir para alguns métodos, né, alguns mecanismos matemáticos para burlar isso daí. Então a gente vai falar da aplicação do teorema de Castigliano, né, do método do trabalho virtual, do princípio do trabalho virtual, do teorema de Castigliano. Depois a gente vai falar de método das forças, né, método das forças por diagrama, por Pórtico e para viga. Vamos falar de método de deslocamento, né? Aí tá a mesma coisa, método de deslocamento para diagrama, Pórtico e viga. Tá vendo? Todos os métodos a gente sempre varre todo mundo com eles, né? Vamos falar de linhas de influência, que isso aqui é muito importante, na seção 3, né? Definição da linha de influência, das reações de apoio para viga, né? Linha de influência de esforço cortante, linha de influência de momento. Vamos falar das linhas de influência para estrutura de vários graus determinados, e novamente a mesma coisa, para todo mundo a gente vai varrendo, né? Apresentar esquematicamente essas linhas de influência, né? Como que a gente mostra isso, como que isso é representado. Você vê que é tão importante que a gente vai ter 3 aulas, né, sobre isso. Depois a gente faz do método de Cross, que eu acho que é o nosso último conteúdo, né? O método da rigidez e o processo de Cross. O processo de Cross acho que é um processo mais longo, mais chatinho, mais comprido, mas também não é tão complexo. Então vamos falar do método da rigidez, entreliça, do membro, né? Depois a gente vai para uma análise, né, matricial de vigas e pórticos, para álgebra de matrizes, análise matricial de porcos, de viga, e o método da rigidez, e por fim a gente vai, né, falar do processo de Cross, né, que eu acho que é o nosso último assunto. Tá? Então, assim, a análise de estrutura hiperestática, gente, ela é sim, né, um pouco mais complexa do que isostáticas, porque a gente parte agora de um princípio, né, que a gente tem muito mais incógnitas do que a gente tem equações, então já começa a ficar uma coisa mais complexa de determinar, né, mas a gente tem métodos já para isso, já tem métodos difundidos, já muito utilizados por muito tempo, né, e uma coisa que todo mundo tem que ter em mente, eu gosto mais de isostáticas, eu não gostei muito de peristáticas, porque eu achei mais difícil, né, a maioria das estruturas existentes são todas hiperestáticas, tá? Estruturas isostáticas são muito difíceis de você encontrar, e ela, na verdade, é uma disciplina que é muito importante, porque sem você fazer isostática e ter essa base, fica complicado de você fazer hiperestática, porque você não vai entender as forças de equilíbrio, você não vai entender o que está acontecendo ali e tal. Né? Se a gente chegar direto para hiperestática, a pessoa vai falar, meu Deus, mas o que é isso? De onde que veio? Né? Mas, né, a maioria das estruturas no mundo real, na vida real, elas são hiperestáticas. Tá, é difícil você achar uma estrutura isostática. Isso não, é muito raro você ter uma estrutura que tem exatamente três impedimentos de movimento e 3 equações. Sempre ela vai ter mais, né? Tá bom? Então, acho que vamos lá, né? Então, vamos começar com uma introdução a esse estudo. Né? As estruturas são sistemas compostos. Eu sempre peguei as definições, gente, do material de vocês e fui deixando, porque aí eu vou lendo elas, falando elas com vocês e a gente vai aprofundando em cada tópico. Então, estruturas são sistemas compostos por um ou mais elementos, certo? Então, uma estrutura pode ser uma viga ou pode ser um pórtico, pode ser uma treliça, porque uma treliça tem várias barras, um pórtico são 2 pilares e uma viga, né? Eles estão ligados entre si e se tornam estáveis, né? Ou o alimento pode estar estável sozinho. Então, isso traduz o que para a gente? Né? Que essas estruturas têm que ser capazes de receber esforços, sejam eles externos, seja uma força externa sendo aplicada nela, seja um carregamento, ou até mesmo o peso próprio, em alguns casos, absorver isso daí, não romper, não quebrar, não acontecer nada, e, né, absorver eles internamente e direcionar ele para uma reação de apoio. A reação de apoio pode ser um outro sistema estrutural que está abaixo dele, ou que está acima, ou que está ao lado, né, ou pode ser já a fundação. Então, o cálculo de algum tipo de estruturas não é tão simples de se resolver. Isso aqui não preciso falar, né? A gente sabe que tem, né, até em isostática tem alguns problemas, alguns sistemas que você olha e fala, eita. Né? Então, até o início do século passado, as estruturas que eram estaticamente indeterminadas, elas eram complexas demais, né? E era evitada. Então, a pessoa ficava tentando fazer malabarismo na obra, né, no projeto, para tentar não ter estrutura hiperestática, porque não conseguia determinar. Não tinha software, né? Não tinha modelos muito avançados. A gente não tinha, né,
sei lá, em 1950, você não tinha calculadora para ajudar. Imagina a pessoa pegar aquele exercício enorme de método de cross, fazer aquilo tudo na mão, continha por continha, dá muito trabalho. Então os engenheiros começavam a evitar, né, porque a gente não tinha método, e assim, os métodos que tinham não eram precisos, eram muito empíricos e aproximados. Então você sempre trabalha com uma faixa de erro muito grande, né? E aí dá medo, porque você está determinando uma estrutura hiperestática de um prédio, de um edifício, com erros, né? Então hoje a gente já tem vários métodos que são bem precisos, né? São modelos já melhores. Mas aí tá, professor, você está falando tanto que a estrutura hiperestática era indeterminada, era uma estrutura que não é comumente, né? Eu não consigo pegar três equações e ter três incógnitas e resolver. Mas o que que é uma estrutura indeterminada? O que que é isso, né? Então, quando a estrutura, gente, né, ela tem mais reações externas e ou, tá? Então pode ser e isso ou isso. Mais forças internas a serem determinadas do que as incógnitas resolvidas pelas equações de equilíbrio estático, ela é considerada uma estrutura estaticamente determinada. Lembram quais são as equações da estática que a gente usa, né? A gente fala que a somatória. Deixa eu pegar a caneta para eu ir riscando. Né? A gente fala que a somatória de forças horizontais, né? Tem que ser igual a zero para ela estar em equilíbrio. A somatória de forças verticais no eixo X, né? No eixo Y tem que ser igual a zero, e a somatória de momento também tem que ser igual a zero. Então eu posso ter três incógnitas, né? Se eu tiver 4, 5, 6, 7 incógnitas, eu já começo, eu não consigo resolver por aqui. Imagina que eu vou ter umas equações assim, eu vou ter x mais y mais z mais l mais k igual a zero, aí eu vou ter depois na linha de baixo, x mais l mais k mais z igual a zero. Eu tenho duas equações, às vezes tenho quatro incógnitas. Não tem como resolver, por mais que eu isole, tenta fazer o que for, sempre vai ficar uma letra em função de outra. E agora, né? A gente tende a fazer uns métodos aí que a gente consegue burlar esses problemas matemáticos, né? Então, as equações de equilíbrio da estática, elas consideram que a somatória das forças verticais, horizontais e do momento tem que ser zero, que é o que eu acabei de colocar para vocês. Isso é uma descrita, né? Coloquei aqui, né? Então, como que o corpo não vai translar, né? Como que eu sei que ele não vai se mover? A somatória de forças, né? Força é massa vezes aceleração, né? Lá da física, mas não precisa, a gente quer daqui para eu chegar aqui, eu tenho que fazer a derivada da aceleração em relação à força, mas não precisa entrar nessa dedução aqui, né? Porque a gente não precisa desse conceito. Né? Então, a somatória de força tem que tender a zero, tá? Tem que estar parado minha estrutura, ela não pode estar movimentando, porque a aceleração tem que tender a zero, uma estrutura não pode estar acelerando, né? Uma estrutura não está em movimento. Garante que um corpo não vai rotacionar, né? Que ele não vai descer, né? Ou que ele não vai subir. Ele não pode se movimentar, tá vendo? Ele tem que estar estático. Então, para que isso aconteça, né? Eu tenho aqui, a aceleração tem que ser zero, tem que estar parado. Então, o que eu tenho, né? Empurrando para baixo, eu tenho que ter empurrando para cima. Elas têm que ser opostas para que ele fique parado aqui. Se eu tiver só uma força, perdão, só uma força para cima, o que, que vai acontecer? Ele vai descer. Então, logicamente, eu tenho que ter a fundação como reação de apoio para que ele fique permaneça ali. O que garante que um corpo não vai rotacionar? Vamos ver se aqui ele vai mostrar. Ó. Tá vendo? Mesma coisa na horizontal, tá, gente? Ó, eu falei do vertical, mas a horizontal é a mesma coisa. Então, aqui, isso aqui se aplica tanto para forças horizontais como para forças verticais. Esses dois esquemas aqui. Né? Se eu tiver uma força horizontal para cá, eu tenho que ter uma força, uma reação de apoio ao contrário para que ele fique parado. Né? Quando a gente fala em momento, eu já falo já numa força que está em relação a um ponto. É a mesma coisa, né? A somatória de momento tem que ser igual a zero, para que o corpo também não gire, né? Para que ele não torça, para que não tenha torção, flexão, tá? A gente tem uma coisa aqui. Então, né, para que isso aconteça, a gente considera, né, que as vinculações, né, que os apoios que a gente está usando, eles têm um sistema plano, tá? Então a gente sempre considera somatória de força vertical, somatória de força horizontal e somatória de momento. Então eu imagino, gente, que isso aí tudo é plano, né? Que o vertical sempre é assim, perfeitamente na horizontal, que a somatória de cortante, né? De forças verticais sempre são perfeitamente no eixo Y, e que o momento sempre gira perfeitamente ali naquele único eixo, né? A gente finge que tem um plano cartesiano e que a estrutura só mexe assim,
né? Assim, que ela só vai girar assim. Ela não pode girar assim, ela não pode se mexer para lá, para cá. Só que na realidade não é isso que acontece, tá? No estudo real, na prática, uma estrutura ela não vai mexer só exatamente para cá, ou para baixo, ou para cima, né? Imagina essa garrafa aqui, tá? Para dar um exemplo, no espaço, e eu imaginar que ela só pode se movimentar assim, perfeitamente, assim, perfeitamente, e só pode girar em relação ao eixo central dela assim, perfeitamente. Isso não é real. A garrafa ela pode fazer assim, pode fazer assim, pode fazer o que ela quiser, em qualquer eixo, qualquer direção, tá? Mas por simplificação matemática, porque se a gente for pensar, né, no 360 graus de estruturas e tal, tem métodos que usam isso? Tem, métodos mega avançados, tá? Que tem que ser determinados de computação. Porque esses métodos eles já não têm um modelo de equações, eu tenho que gerar equações por meio de sistemas de derivada parcial e etc. Então a gente parte para uma análise computacional aí. Mas, todavia, gente, né, essa consideração para as estruturas usuais, para estruturas normais que a gente conhece, pórtico, viga, pilar, treliça, ela funciona perfeitamente. Se eu consigo pensar que eu consigo restringir ela em x, em y e z, automaticamente eu estou restringindo ela dos outros movimentos. Ah, professor, mas eu estou fazendo uma pesquisa aprofundada sobre o assunto de mestrado, de pós-graduação, de doutorado. Eu quero entender esse movimento translacional em três eixos. Aí tudo bem. Aí você pode partir para essa análise mais complexa. Mas para cálculo, né, para projeto, restringir em x, em y e em z, que seria o terceiro eixo, já é mais que suficiente. Porque se eu restringir que ela não faça isso, que ela não faça isso e que ela não faça isso, automaticamente eu travo ela num ponto. Então eu não consigo fazer os outros movimentos, entende? Né? Então, esse tipo de vinculação, esse tipo de consideração não vai interferir, não vou estar errando, sabe? Mas se você quiser um dia colocar lá e ver para onde que ela está girando, às vezes você pega uma estrutura e começa a aplicar forças maiores do que a restrição e ver quais que são as tendências de movimento dela, dá. Aí você vai ver que a coisa não é bem só X, Y, Z, que ela pode se movimentar de outras formas e gerar outros tipos de esforço. Flexo, torção, flexo, flambagem, flambagens, sabe? Começa aí para umas coisas um pouco mais complexas, né? Então, quais são os principais apoios, né, que a gente tem e que eu estou falando aqui para vocês que a gente pode, né, ter? A gente tem aqui um apoio móvel, né, que a gente chama de um apoio somente vertical, que é dado por esse símbolo. A gente fala de vertical, mas ele pode estar assim, né? Ó. Na verdade, ele pode estar na horizontal aqui, assim. Mas esse apoio é móvel, por quê? Porque ele só restringe o movimento no sentido que está aqui, né? Só esse movimento. Então, o número de graus de mobilidade, né, retirados pelo vínculo, esse N, é quanto. A gente imagina que qualquer vínculo tem três tipos de mobilidade. Ele pode se mover na horizontal, na vertical ou girar. Certo? Então, qualquer vínculo, qualquer ponto da estrutura pode ter três tipos de movimento. E aí, quantos graus de mobilidade foi tirado aqui? Só foi tirado um, né? Então, eu só restringi em um momento. Então, por isso que é um apoio móvel, que é um apoio de primeiro gênero, né? Ele não consegue restringir muito, ele só restringe assim, ó, a estrutura só não pode descer. Mas se alguma coisa empurrar ela para o lado, ela pode vir para cá, ou ela pode girar livremente, né? Agora, quando eu falo que é um apoio fixo, né? Que é um apoio de segundo gênero porque ele restringe em dois sentidos. Então, esse apoio aqui, ele vai restringir a estrutura tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Novamente, eu sempre estou usando o sentido aqui para baixo e da esquerda para a direita, mas não necessariamente tem que ser assim, né? Vocês lembram disso? Eu não sei, na verdade. Enquanto eu não calcular para eu determinar, isso aqui pode ser assim, isso aqui pode ser assim, tá? Né? Não tem regra, é só para um quesito mais representativo. Então, o apoio fixo de segundo gênero ele restringe a movimentação em duas direções. Eu posso ter o apoio de terceiro gênero, que ele retira, né, os 3 graus de movimento, que aí é o engaste, né, que aqui é o queridinho de todos nós, que ele segura a estrutura. Então, ele restringe tanto a força horizontal, né, tanto a força vertical, quanto o momento fletor. Então, aqui eu garanto que a minha estrutura não vai translar, não vai mover em nenhuma direção. Né? Então, quando eu faço o engaste, eu estou fixando a estrutura para que ela não movimente nenhuma das três formas. Tá joia? Então, as estruturas hipoestáticas, né?
A gente tem hiperestática, isostática e hipoestática. São três tipos de estruturas que a gente tem, né? Então, quando eu falo do grau um, eu estou falando em estruturas hipoestáticas. Mas o que é isso, professor? A gente não vai estudar hipoestática, e hipoestática não é usada, não tem como aplicar. Elas existem, eu preciso apresentar para vocês, mas a gente não usa hipoestática na prática, já porque não dá. Porque elas são móveis, né, em seu conjunto, e elas têm um grau de hiperelasticidade negativo. Ou seja, a estrutura possui uma parte móvel. Como que eu vou construir uma estrutura que ela, por exemplo, eu coloco um pórtico que ele tem três direções de movimento, eu só restringo ele em duas. Então ele pode rotacionar, ele pode ou translar. Então eu não posso construir isso, né? Vai cair. Então, a gente não usa, mas é importante só, vou falar. Então, por causa do número inferior de reações de apoio que possam trazer estabilidade à estrutura, o conjunto da estrutura não é impedido de se deslocar. Ele realmente pode se mover. Esse exemplo, ó, eu tenho um pórtico, a gente sabe que ela pode se mover em três direções. Né? Então eu tenho aqui ó, um N, aqui eu impedi o movimento nesse sentido, por exemplo, e aqui, digamos que eu impedi nesse sentido, por exemplo. Então aqui eu restringi um apoio, aqui eu restringi um tipo de movimento. Só que ela pode ter três, né? Então N aqui é igual a 2. Isso é menor do que 3. Ela é hipostática. Isso aqui está se movimentando. Isso aqui na prática vai cair, né? Vou falar o português correto, vai cair. Então eu não posso. Isso aqui não pode ser construído. Tá? Então, por isso que ela chama hipoestática. Quando uma estrutura, quando um sistema se dá como hipoestático, ele não pode ser construído, né? Ele não é aplicado em engenharia de estruturas. Mas por que que eu preciso apresentar isso para vocês? Porque vocês precisam entender que, né, que se vocês estiverem trabalhando um dia e perceber que alguma coisa tá assim, você vai bater o olho e falar, opa, isso aqui não tá seguro, isso aqui vai cair, eu tenho que fazer isso aqui virar um apoio de segundo gênero, né, para que ele tenha uma força restringindo aqui. Opa, agora eu consigo trancar aqui em dois sentidos e aqui em um. Talvez eu consiga segurar o momento. Ah, eu quero ficar mais seguro ainda. Então tá bom, vou vir aqui e vou pôr um belo do engaste. Opa, agora sim. Agora o negócio não vai. Só que aí ela vai virar uma hiperestática. Por quê? Porque aqui eu restringo três tipos de apoio e aqui eu vou restringindo dois nessa nova condição. Então eu tenho cinco restrições, né, para três tipos de movimento. Só que eu vou ter mais equações do que eu consigo resolver. Aí complica, tá? Então é aquela coisa, ou você vai para uma situação irreal que não pode ser construída. Se você for para isostática, você quase não vai ter situações irreais que você vai conseguir construir que seja isostática, porque é muito difícil ter isso. Ou você vai para, né, para a realidade, que aí são as estruturas hiperestáticas, que são as mais complexas, tá? Então, estruturas hipoestáticas têm um número inferior de grau de mobilidade, permitindo pelos apoios necessários para impedir que a estrutura se movimente. Então, o que eu falei, né? Eu tenho muitos graus de liberdade, a estrutura tem alguma coisa que ela pode fazer, né? Mas também pode ser hipoestáticas quando não tiverem restrições em ambas as direções do plano, que eu acabei de mostrar, né? Quando eu não tenho restrição nem em x e nem em y. Então, assim, essas estruturas têm movimento infinito e não podem ser usadas para projeto, pois seu equilíbrio é instável. Eu sempre gosto de deixar as frases do livro, porque às vezes os textos que explicam a teoria estrutural, eles são um pouco técnicos e um pouco rebruscados, no sentido de não fica tão claro, né? Tem que interpretar bem para entender. Então eu explico, né, com palavras aqui, com minha. Tento ter a melhor didática possível para explicar. Depois eu falo como que o texto falou isso, só que de uma outra forma. Para vocês irem acostumando, aí quando lê no livro, entender o que aquilo quer dizer. Porque às vezes, agora tá tranquilo, mas mais para frente, lá no método Cross, no processo castilhano, vocês vão olhar e falar, nossa, mas o que, que isso está querendo dizer? Né? Então é importante ir quebrando essa coisa de não estou entendendo o que o livro está querendo dizer para mim. Tá? Então, aqui, ó, um outro exemplo, né? A estrutura hipostática com grau de mobilidade permitidos pelos apoios inferiores às equações de equilíbrio. Então, opa, como assim? Apoios inferiores, né? Aqui eu só tenho uma restrição aqui vertical,
e aqui eu só tenho uma restrição vertical. Então aqui eu tenho um impedimento, n igual a 1, aqui eu tenho mais um impedimento, n igual a 1. Só que essa estrutura pode se movimentar em quantas direções? Em 3, né? Ela pode se movimentar com forças horizontais, né? Eu tenho que restringir a somatória de força horizontal. Tem que ser igual a zero. A somatória de força vertical também tem que ser igual a zero. E a somatória de momento tem que ser igual a zero. Se eu só consigo restringir força horizontal, por mais que eu restringi duas aqui, mas só horizontal, eu só tô conseguindo quebrar esse cara aqui, ó, né? Então eu tenho duas restrições para 3 tipos de movimento, não dá, né? Então isso aqui vai se mover, isso aqui se move infinitamente, isso aqui seria uma coisa que estaria, né? Ela vai tombar, ela vai translar, não sei, então não dá para construir. Né? A outra aqui, uma estrutura hipoestática com graus de mobilidade permitidos pelos apoios superiores, né? Porque aqui, gente, a gente chega numa situação que eu queria mostrar para vocês. Né? A gente olha sempre aqui, ó, porque o que parece, né? Que esse n tem que ser sempre maior que 3. Nem sempre. Olha aqui nesse caso, ó. Por que é importante conhecer a isostática? A gente tem uma viga enorme, né? Que ela tem 4 reações de apoio. Então ela restringe essa na vertical, essa daqui na vertical, essa daqui na vertical, essa daqui na vertical. Ué, professor, mas o n deu maior que 4, né? Então ela é maior que 3, né? Tá segura. De maneira alguma, eu não tenho nenhuma restrição de força horizontal aqui. A força horizontal aqui faz o que quiser com ela. E não, consequentemente, não tem nenhuma de momento. Então, por mais que o n é 4, gente, mas eu tenho que saber exatamente que esse apoio de primeiro gênero, que só restringe horizontal, está sendo aplicado e eu não tenho nenhuma restrição para movimentação vertical nem para momento. Então, automaticamente, por mais que meu n é maior que 3, isso não quer dizer que a estrutura é segura, tá? Eu não sei se ficou claro isso, se vocês conseguem enxergar isso, porque você tem que entender que não necessariamente, professor, meu n é 8, então tá tranquilo. Pera aí, vamos lá olhar. E se meu n for 8 e eu não tiver nenhuma restrição horizontal, nenhuma restrição vertical, o que eu faço? A estrutura vai para o lado, né? Porque imagina que se essa estrutura está aplicada num sistema e por algum motivo gera um momento, ou tem uma força horizontal, ela vai mover para lá, ela vai mover tudo para o outro lado, né? Então isso não pode acontecer. Então por isso que eu falo, não se apeguem tanto a esse n, né? O n é uma regra geral, mas dependendo do sistema que eu montar, eu posso montar um sistema proposital para que o n seja maior do que 3 e ainda assim essa estrutura ter algum grau de liberdade, né? Olha, aqui mesmo eu não tenho nenhuma restrição, né? Eu só tenho restrição vertical. Se tiver um momento de uma força horizontal aqui, essa estrutura ela vai se mover livremente, né? Então a gente começou falando de hipoestática, né? Que são as estruturas que têm um grau de liberdade, né? Livre, então elas se movimentam e por isso não podem ser construídas. É só preciso que vocês entendam para que vocês consigam identificar e ver, olha, isso aqui não dá para construir, né? Eu lembro que quando eu fiz estrutura hiperestática, né, a gente morria de estudar e fazer os exercícios e tal e tal. Vou contar uma história para vocês irem. E aí o professor explicou sempre hipoestática, hiperestática, isostática, né? E depois foi para os métodos e vai aquele monte de cálculo e tal. E aí chegou na prova, ele deu um exercício muito similar a esse aqui, ó. E falou assim, bem assim no enunciado, caso a estrutura possa ser resolvida, determine. Aí todo mundo olhou e falou assim, nossa, mas, né, tranquilo, e valia, tipo, 3 pontos. Aí todo mundo ficou felizinho, né, ai, professor, obrigado, a prova tava super tranquila, lá, 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 lá. Aí eu acho que era assim, caso a estrutura seja estável e possa ser aplicada em prática, determine. Né? E aí o pessoal, todo mundo correu e calculou as 4 reações de apoio, isolaram aqui, quebraram, porque tem um método depois que você faz, né? Você corta aqui em seção, você analisa esse lado, depois você vem aqui e analisa esse, etc e tal. Então todo mundo falou, nossa, né? Fechou, conseguimos acertar, era facinho. Aí todo mundo foi mal na prova. Porque ele falou, gente, essa estrutura é hipoestática. Eu dei de graça, realmente. Porque era para vocês não resolverem. Ela era para colocar estrutura hipoestática e por isso não pode ser aplicada. Não era para resolver. Vocês acharam valores, né, de uma coisa que não pode ser construída. Todo mundo errou, né? Então, assim,
Por isso que eu falo, né? Não que eu vou fazer isso com vocês, só pra vocês entenderem. Ele quis mostrar, né, pela dor, tipo, olha, cuidado, né? Presta atenção, porque pode ser que você esteja aí achando que você tá tranquilo, que tá tudo bem, você tá determinando uma coisa que vai cair, né? Por falta de ter essa visão. Já as isostáticas, gente, elas são aquelas que apresentam um número de reações igual ao número de incógnitas. Então é aquela situação perfeita, né? Aquela situação de livro, que você olha e tá tudo perfeito, tá tudo certo, né? Então eu tenho, por exemplo, três incógnitas e três equações de equilíbrio. Então o grau de periodicidade é igual a zero. Eu não tenho mais, né, do que eu consigo determinar. Olha aqui, ó, um exemplo que eu até fiz atrás, né? Eu tenho uma restrição aqui, né, na vertical. Aqui eu tenho outra restrição na vertical e aqui eu tenho outra restrição na horizontal. Então eu tenho três restrições. Então eu vou ter três incógnitas, certo? Só que eu tenho quantas equações? Três. Eu tenho a equação da somatória de força vertical, né? Da somatória de força horizontal e da somatória de momento. Não vou nem escrever todas aqui. Então, perfeito. Né? Só que isso aqui é exercício de livro. Exercício de livro é assim: você olha e fala, nossa, que bonito, porque foi pensado para ser três. Mas se você pegar na prática, vai lá numa estrutura, num prédio e fala assim: eu quero achar um ponto aqui que é isostático. Não tem. É tudo hiperestático a maioria das vezes. Né? Já as estruturas hiperestáticas, elas são aquelas em que o número de reações ele é maior que o número de equações da estática, né? Ou se as equações da estática não são suficientes para determinar os esforços internos. Tem duas situações, né? E, consequentemente, o grau de periodicidade é de um ou mais. Então, assim, não é possível determinar suas reações de apoio apenas com essas equações. Então, não dá. Se eu colocar lá R, por exemplo, somatória de força horizontal é igual a zero. Eu coloco a força horizontal HA é igual a HB e eu acho um valor lá. Você não vai conseguir. Você sempre vai ter uma incógnita, você não vai chegar a lugar nenhum. Aí você fala, vou para vertical que eu consigo achar. Você vai sofrer, 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 não vai chegar a lugar nenhum. Ou para o momento, você vai começar a calcular, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não consegue resolver. Sempre vai ter uma incógnita, vai ficar uma coisa em função de outra. Não tem como resolver, né? Esse exemplo aqui agora. Eu tenho, né, dois apoios aqui verticais, ó, né? Só que eu só tenho três equações. Se você jogar nas equações, você vai ver que você não consegue chegar em lugar nenhum. Né? Se você pegar isso aqui e atribuir um valor de uma carga aqui em cima e fazer as equaçõezinhas, somatória de força horizontal, aí eu tenho aqui HA mais HB igual a zero. Eu vou ter RA mais RB igual a zero. Aí isso aqui tem que ser igual a X é igual a X. Eu não chego a lugar nenhum. Eu vou ficar olhando, olhando, olhando e falo, tá, mas agora como é que eu resolvo isso? Porque eu não consigo determinar ninguém, né? Eu tenho quatro incógnitos, só tenho três equações. Ah, vou fazer o momento para ver se dá. E você vai lá no momento, calcula tudo, fica com duas incógnitas. E você não sai do lugar nenhum. Você não consegue resolver, né? Não dá. É indeterminado. Por isso que tem que ter outros métodos, tá? As estruturas hiperestáticas, elas geralmente têm um número de apoio superior ao necessário. Tá? Então lembrem-se disso. A isostática, ela traz exatamente o que eu preciso. Eu preciso de três, ela traz três. A hiperestática, ela tem um número de apoios bem maior do que o que precisa para impedir que a estrutura movimente. Né? Logo, o seu equilíbrio é estável, com certeza. Né? Então, apesar da análise da estrutura hiperestática ser complexa, a maioria das estruturas ela é hiperestática. Né? Na prática, quando eu tenho várias vigas, vários pórticos, sistemas, um ligado no outro, automaticamente, se eu tenho um engaste aqui, eu tenho um engaste lá, eu já tenho dois engastes nas duas pontas da viga. Então, a viga já tem seis incógnitas e três equações. Ela é hiperestática. Então, quase tudo é hiperestático, gente, tá? É muito difícil ter uma coisa isostática. Muito, muito difícil de você ver, né? Então, quais são as vantagens, né, de eu fazer estruturas dessa forma, né? Estruturas peristáticas são estruturas mais seguras, né? Há uma distribuição maior das tensões devido à rigidez da estrutura. Quando um elemento da estrutura está sendo muito solicitado, ele redistribuirá a tensão para os seus elementos ao seu redor. Porque eu sempre tenho muita restrição, então ele distribui de horizontal, de vertical, por momento, né? Porque haverá uma distribuição dos momentos. Tem menor deslocamento transversal, com maior rigidez, né? Devido à maior rigidez, a estrutura, por causa do grau de liberdade, ocorrerá uma melhor distribuição dos esforços, né? Assim como tensão menores. É basicamente assim, por a estrutura estar mais segura, mais rígida, né? Eu tenho muito menos chance dela movimentar. Isso quer dizer o quê? Que as forças elas estão entrando e saindo de maneira completa, né? Não tem nenhuma chance de ninguém andar para lado nenhum. Então esse parágrafo fala assim, olha, é bem óbvio, mas assim, se eu estou segurando firme,
né? Quer dizer que a força que está sendo exercida na estrutura está passando quase que totalmente para a fundação, quase totalmente para o próximo sistema estrutural de baixo ao lado, né? Então não tem problema dele se movimentar ou dele vir a romper, né? Então, o que acontece, ó? Uma estrutura hiperestática, né? Se você faz a simulação dela, a gente vai ver depois como é que faz isso, tá? Pode ficar tranquilo, né? É uma isostática. Ela não, ela é estável, só que ela tem mais chance de se movimentar, tá vendo? Como isso aqui é o pórtico, né, no estado normal, isso aqui é a representação de como que ele pode se movimentar. Agora, quando eu vou para uma hiperestática, olha aqui, ó, ele se movimenta, mas olha como que ele é mais contido, né? Então ele transmite melhor os esforços, ele carrega melhor os esforços para a fundação. Né? Um outro fator é a economia de material, né? Vigas contínuas, apesar de apresentarem momentos negativos, maiores nos apoios, elas têm momentos positivos menores no meio do vão, né? E, consequentemente, gerar uma economia de material, porque eu não preciso ter um vão, ter um L muito grande, mas vocês vão ver lá em concreto, tá? É só um apanhado, porque para entender por que, que essa viga tem um momento menor negativo no meio e por que, que eu preciso aumentar ou diminuir a altura, né, da seção, aí já é um dimensionamento de concreto armado, mas só para vocês entenderem, né? Eu vou ter menos momento, consequentemente eu preciso de menos aço, menos concreto. Já as vigas simplesmente apoiadas, né, apresentam momentos fletores maiores no meio do vão e maior gasto com material, o que significa que as seções maiores, né, e maior peso são descarregados na fundação. Então você consegue ver nitidamente, né, ó, quando eu tenho aqui, ó, essa situação, a primeira situação, ao momento ele vai ficando menor, ele é melhor distribuído. Quando eu venho para de baixo, olha como o momento é maior, né? Olha como que essa flecha aqui é muito maior do que essa, né? Então, automaticamente aqui eu preciso de mais aço, mais concreto. Mas eu não vou adentrar muito nisso, porque isso aqui é uma coisa mais para concreto. É só uma coisa de vantagem e desvantagem. Porque para eu explicar isso aqui, a gente teria que já estar, né, muito lá na frente. Tá, quais são as desvantagens? Né? Nem tudo são só rosas, né? A gente tem modelos de cálculos muito mais complexos, devido à complexidade dos modelos de cálculo, pode-se gerar alguma dificuldade na análise estrutural, né? Então, geralmente, quando você vai fazer estudo hiperestático, vocês têm que saber fazer na mão, mas assim, na prática eu adianto, o pessoal faz com software, né? Porque demora, o processo de cross, dependendo, você fica horas resolvendo o exercício, então demora, é grande, demanda tempo. Você está na obra, alguém te fala, ó, eu quero pôr uma viga ali. Tem que ver isso, 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 isso. Você não vai sentar e ficar 2 horas com papel calculando. Você vai pôr no software e vai ver o que acontece mais rápido. Só que às vezes, para projeto, essa análise de entender se esse momento atrapalha ou não é um pouco mais complexa, né? Então, devido a recalques dos apoios, podem surgir problemas significativos, né? Caso ocorra algum tipo de recalque nos apoios, né? Isso aqui eu acho meio relativo, porque assim, a ideia é que ela não movimente tanto. Então, não é para ter recalque no apoio, mas se tiver, né, devido à maior rigidez da estrutura, isso pode acarretar mudanças nos valores de momento fletor e torsor, né? De cortante, etc. Porque eu tenho muita restrição, então se o apoio mudar um pouquinho, vai mudar o valor de todo mundo, tá? Tensões não consideradas podem gerar variações significativas, porque tem muita restrição. Então, se tiver uma carga a mais que eu não considerar, pode mudar o sistema inteiro, né? E aí eu já começo a ter que pensar em outras coisas, por exemplo, a má execução, variação de temperatura não considerada, tá? Mas tudo isso a gente vai ver um pouco aí mais à frente, né? A gente tem estruturas de dois tipos, né, hiperestáticas, as externamente, né, e as internamente hiperestáticas. Como assim, professor? O que isso quer dizer, né? Vamos falar aí. As estruturas externamente hiperestáticas são as que a gente viu até agora, né? Eu tenho aqui, ó, duas restrições, três equações, né? Dão 4 restrições no total, então eu não consigo resolver. Não dá. Só que tem uma situação, né? Só que eu vou ler aqui primeiro. Apesar da estrutura ser isostática externamente, caso não seja possível determinar os esforços das seções ao longo da estrutura, utilizando as equações de equilíbrio da estática, que são força horizontal, força vertical e momento, a estrutura é considerada internamente hiperestática, né? O que é isso? Olha aqui, ó. Aqui, gente, ó, eu tenho aqui uma força vertical, uma força horizontal e uma força vertical. Ah, então tá tranquilo, é isostática. Será? Porque a hora que eu for tentar determinar aqui, ó, aqui não tem, mas se eu tivesse um carregamento aqui aplicado, eu começasse a jogar pontos aqui, a hora que eu fosse ver nessa seção aqui, eu ia ter momento vindo de cá e momento vindo de cá.
E aqui eu ia gerar para mim, ó, aqui eu teria que ter mais 3 reações de apoio, e aqui mais 3 reações de apoio. Então, esse N3, na verdade, teoricamente, né, ele tem 3 aqui também, tem 3 aqui também. Então, esse N aqui real, ele é 9, tá? E aí você começa, opa, não é. Né? Então, isso daqui é uma estrutura internamente hiperestática. Parece que é complexo, tal, mas não se assustem, porque como aqui a gente está só mostrando, que aquela coisa, meu Deus, como é que eu vou fazer isso que eu tinha que fazer? Para cada método, a gente vai passo a passo para vocês entenderem, não precisa se preocupar. É mais para vocês observarem e conseguirem enxergar. Tá? Então, é por isso que a gente fala que ela é internamente, porque visualmente aqui, batendo o olho só no apoio, beleza, né, ó, vai dar certo. A hora que eu começar a calcular, eu vou ver que chegando nesse ponto aqui, ó, eu não vou conseguir sair daqui. Porque eu tenho mais esforço e eu não tenho equação para resolver, tá? Bom, a gente tem uma situação problema para fazer. Deixa eu só vir aqui, né? Então, o grau hiperestático da estrutura é determinado somando-se o grau hiperestático externo e interno. Às vezes ela é externamente isostática, aí eu vou ver internamente quando tem um lugar fechado, né? Se eu não tiver nenhum círculo, nada fechado, nenhum retângulo, nada que feche, ela vai ser só considerada como externa. Mas quando eu tenho, né, sistemas que se fecham, eu começo a ter que tomar cuidado com isso, tá? E ao se retirar a término dessas reações, né, seguindo certos alguns critérios, as estruturas peristáticas continuam a não apresentar quaisquer movimentos. Portanto, são estáveis, mesmo assim, né? Então, o grau de hiperasticidade, né, hiperasticidade, ele é igual ao número de reações que pode ser suprido, tá? Então, essa é sempre a ideia, né? O grau é o tanto de reações que eu posso olhar e falar assim, esse, por exemplo, eu sempre considero que 3 eu consigo resolver. Se ela tiver 5, então ela tem 2 graus de hiperasticidade. Se ela tiver 6, eu consigo resolver 3, então ela tem 3 graus de hiperasticidade. Se ela tiver 4 reações de apoio, 4 restrições, eu consigo resolver 3, quer dizer que ela tem 1 grau de hiperasticidade, né? É sempre assim, o tanto que passa dos 3 que eu consigo resolver, tá bom? Então eu vou rápido uma situação problema, para a gente não demorar muito, né? Então imagina que seu cliente, dono de um hotel ou de qualquer coisa, né? Ele aguarda o seu projeto para que seja renovada a área do jardim. Mas para isso você deve definir o grau hiperestático de um pórtico lá que vai fazer. Então, quais são as possibilidades de vinculação para este elemento, né? Como que eu posso vincular ele? Primeiramente, deve-se avaliar quais são as vinculações possíveis para esse conjunto. Vamos lá, né? A escolha do vínculo é de extrema importância, pois algumas situações não são possíveis de serem executadas, tá? Então tem que ver se não vai ser hipoestática. Se a estrutura, por exemplo, for hipoestática, ela tem uma parte que se move, que a gente já falou. Isso é inaceitável, porque a estrutura vai cair, né? E por causa do número inferior de reações de apoio, o conjunto dessa estrutura não é impedido de se deslocar, tá? Então, se eu colocar assim meu pórtico para o cliente, né? Falar, olha, eu vou colocar um apoio vertical por vertical. Não dá, isso aqui é hipostático, né? Isso aqui vai me dar. Eu tenho restrição vertical, e a força horizontal, ela joga a estrutura para o lado, a hora que ela quiser, né? Não dá. Uma segunda opção de vinculação desse pórtico é a estrutura ser isostática, que aqui é a perfeição, né? Ó. Eu coloco uma força vertical, uma força horizontal e outra força vertical, e aí pronto, né? Acabou. Né? Aí eu consigo resolver tranquilamente, né? Essa estrutura é possível de ser construída e tem facilidade de ser calculada com apenas equações de equilíbrio, né? Só que ela vai ter muito mais deformação, né? A gente viu lá que na hora que eu calcular a flecha, ela vai fazer assim, né? Ela vai tender aí para o lado, né? Ela vai abrir, né? Ixi, então quer dizer que eu posso ter mais patologia, esse concreto pode fissurar e etc e tal. A última opção e a escolha mais segura, a escolha mais responsável, é uma estrutura hiperestática, que eu tenho 4 incógnitas, né? Eu vou ter uma força horizontal, uma força vertical, uma força vertical, uma força horizontal. Então eu tenho 4 restrições. Eu não consigo resolver como isostática, eu tenho que partir para um outro método, né? Eu tenho uma estrutura muito mais segura, com maior rigidez e com menos deslocamento. E além disso, gerar uma economia de gastos, economia de material, que a gente já falou durante a aula, né? Que quando eu tenho uma estrutura isostática e hiperestática, geralmente eu tenho essas vantagens. Bom, pessoal, a gente tem aqui uns 5, 6 minutos finais que eu sempre deixo para dúvida, né? Para caso alguém queira perguntar alguma coisa, caso alguém tenha alguma dúvida. Então, eu vou deixar aqui aberto, né? Caso alguém tiver dúvida, queira perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá bom?
Tava mudo aqui. Nenhuma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Deu para entender tudo? Foi tranquilo? Tá jóia, Fábio. Que bom. Então deu para entender tudo? Foi tranquilo, né? Tá bom, Glauber. Imagino que agradeço. Ah, Herbert, o slide 15? Tá, peraí, vamos lá. Não tem problema não. Exatamente para isso que eu tô aqui. Ah, tá. Esse slide aqui, gente, ó, ele fala assim, ó. As vigas simplesmente apoiadas, né? Ó, ele fala assim, o material das vigas contínuas, apesar de apresentarem momentos negativos com maiores nos apoios, sempre é assim, né? Viga o momento sempre é maior. Deixa eu ligar a caneta e apagar isso aqui. Sempre é maior aqui, ó, né? No apoio, né? Maiores que nos apoios. Então, o momento sempre é maior do que no apoio. No apoio sempre é zero. Deixa eu ligar aqui. Né? Tem momentos positivos menores no meio do vão e, consequentemente, gerar uma economia de material, tá? Por quê? Ó? Então, o que ele quer dizer com essa frase? Né? Ó, momento negativo, né, é um momento contrário, tá? Então, aqui, se eu olhar, né, ó, as vigas, apesar de apresentarem momentos negativos maiores nos apoios, quer dizer assim, claro que esse momento aqui, nesse caso, né, ele deixou de propósito um zero. Eu queria que ele fizesse assim, ó. Tá vendo? Ou então que isso aqui fizesse assim, ó, para ficar mais claro, né? Então quer dizer o quê? Aqui, ó, né, maiores nos apoios. No apoio, o momento negativo é maior do que no vão. Ou no vão, o positivo é maior, certo? Consequentemente, o que vai acontecer? Isso vai gerar uma economia de material, né? Já as vigas simplesmente apoiadas, no caso B, que na verdade, gente, o que está errado aqui nessa imagem, né, que eu já vi isso antes, mas eu tinha que ter arrumado e eu não arrumei, é porque na minha cabeça eu já sabia que estava, eu não mexi. Aqui tinha que ser ou aqui, ó, ou ali tinha que ser assim, ó. Por isso que não fica claro, porque o apoio tá o mesmo, né? O apoio tá o mesmo, de cima e de baixo, mas aqui um dos dois tinha que ter mais um apoio, né? Mas tudo bem, a lógica continua a mesma. Já as vigas simplesmente apoiadas, o caso B, elas apresentam momentos fletores maiores no meio do vão e maior gasto com material, o que significa que são maiores. Quando eu tenho essa outra situação que ele está falando, né, você pode ver que aqui é mais suave, aqui a coisa é mais acentuada, a curvatura do momento é muito maior, né, e eu acabo tendo aqui um momento maior ainda,
Só que eu falei para vocês, pode ficar tranquilo, porque essa lógica, ela depende de que você entenda depois o princípio de Castigliano, né? Eu coloquei aqui só por ideia de mostrar para vocês que isso também vai influenciar, essa questão de a viga ser hiperestática ou isostática, ela vai influenciar na economia de material. Porque se eu consigo restringir mais, eu vou gastar menos material, porque a flecha do momento muda, tá? Mas aqui, realmente, ainda bem que você reparou e me chamou a atenção disso para eu corrigir. Aqui tem que ter um apoio, óbvio, de segundo gênero, porque elas estão desenhadas iguais. Então, qual que é a diferença se eu desenho igual? Né? Aqui tinha que ter um apoio de segundo gênero, ou aqui, tá? E aí eu ia conseguir mostrar, tá bom? Mas pode ficar tranquilo, essa lógica, por enquanto, é só lá para concreto, tá? Porque aí você vai ter que realmente analisar o grau de periodicidade e verificar na hora de você calcular lá a seção da sua viga e fazer todo o cálculo de concreto. Por enquanto não precisa se atentar a isso, tá? É uma coisa que a gente não vai aprimorar, mas entendam que conforme o tamanho da viga, eu posso ter mais, conforme o grau de liberdade de movimento, eu posso ter mais ou menos momento, né? E eu posso ter, consequentemente, né, mais ou menos material utilizado na minha vida, tá bom? Ah, tá jóia, que bom, Herbert, que eu pra entender. Mas realmente não estava muito claro, que agora que eu vi, que eu bati o olho, eu falei, mas o apoio tá igual, então não tem como ser a mesma coisa, né? Tinha que dar diferente. Bom, pessoal, nosso tempo chegou ao final, tá? Agradeço a todos pela atenção. Qualquer coisa pode mandar e-mail lá no Ava, tá? Eu sempre estou disponível, tá? É isso. Bons estudos, tá? Peguem agora o capítulo do livro, estudam, façam já um resuminho, não deixa para depois, porque é bastante coisa. Depois, depois esquece, tá bom? Então, bons estudos, pessoal. Bom final de semana. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.